Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Se você está aqui é porque você quer aprender como criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas de forma segura, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar a investir e de forma rápida. Legal isso. Eu me chamo Elias Eduardo, já estou no mercado de criptomoedas há alguns anos e faço isso. Já ensinei centenas de pessoas a fazer isso e eu quero até que você grave aí, anote isso aí, tá certo? Ó, nessa aula, meu objetivo é fazer você entender como criar uma fonte de renda com criptomoedas de forma descomplicada, simples, com baixo investimento inicial e de forma rápida. Você pode anotar isso aí, porque no final da aula é exatamente isso que você vai saber. Como é que você pode criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas, beleza? Isso é tão possível que eu quero que você preste atenção ao depoimento do Rafael. É menos de um minuto, cara. Porque o Rafael, além dele não saber nada sobre criptomoedas, ele não sabia nem com quem estudar e começou com pouco dinheiro porque era o que ele tinha. Mas preste atenção o que aconteceu com o Rafael em menos de um mês. E daqui a pouco eu vou te explicar qual é a estratégia que você utiliza para você criar fonte de renda no mercado de criptomoedas de forma segura, de forma rápida, mesmo que você tenha pouca grana para começar a investir. Não sabia com quem estudar, eu não sabia nada. Eu lembro que você estava fazendo uma live, era por volta de 7 horas da noite. Eu, de iniciante, consegui quase dobrar meu dinheiro com 1%, menos de um mês. Tem uma aí que eu comprei aí, cara, presta atenção, essa daí é, eu comprei ela, eu tinha $6. Elias, hoje, ela tá me dando em lucro 150 e poucos dólares. Eu tinha $150, aí eu consegui transformar em mais ou menos um mês de $150 em 291. Aí eu vou pegando o dinheiro, que já estou fazendo isso, estou diversificando, estou colocando em alguma moeda, em alguns projetos sólidos. Já consigo saber, aqui tá bom, aqui tá ruim. Você vê, ó, em menos de um mês, olha o que aconteceu com o Rafael colocando em prática a estratégia que eu vou te mostrar agora, tá certo? E o que eu preciso que você entenda primeiro? Que nós estamos falando de um mercado de investimento, um mercado de criptomoedas. E diferente do que muita gente fala, o mercado não é um golpe, o mercado não é uma bolha, o mercado existe. E eu vou te provar isso. Grandes empresas conhecidas mundialmente estão investindo e algumas delas já investiram uma fortuna no mercado de criptomoedas. Mas isso não quer dizer que para você que é um investidor normal, uma pessoa normal, que não dá para você investir, dá também. Mas olha o interessante disso aqui, ó, o Google, ele investiu cerca de $1,5 bilhão em 4 startups. Startups são empresas que estão começando e essas startups, em particular, são do setor do mercado de criptomoedas, na verdade, são startups voltadas para a tecnologia das criptomoedas, blockchain. Entre 2021 e 2022, ele investiu $1,5 bilhão no mercado de criptomoedas. Esses investimentos estão relacionados à infraestrutura de blockchain e a serviços de Web3. Olha que interessante. E não foi só o Google. Samsung, entre setembro de 2021 e junho de 2022, a empresa investiu aproximadamente 979 milhões em startups e tecnologia relacionadas à blockchain. Você vê que essas empresas identificaram alguma coisa para investir tanta grana no mercado. E não é somente essas empresas, tá? Essas duas que eu mostrei. Elas são duas de várias empresas. E eu separei aqui apenas 6. Samsung, Google, Disney, Nestlé, IBM, BMW. São algumas das grandes empresas que estão investindo milhões de dólares no mercado de criptomoedas. E qual é o retorno que essas empresas esperam do investimento no mercado de criptomoeda? Vamos ver, aqui é uma estimativa de retorno para esses investimentos de empresas de grande porte, tá? O ROI
que é o retorno sobre investimento médio anual, é de 20% a 30%. Empresas de grande porte esperam retorno médios anuais pelo menos, ou seja, no mínimo, de 20% a 30% nos investimentos. Investimentos estratégicos com retorno a longo prazo. Para tecnologias inovadoras como blockchain, os retornos podem ser mais de 100% em um período de 5 a 10 anos, quando a tecnologia é adaptada em larga escala ou a infraestrutura digital é ampliada. E, deixa eu só falar um detalhe aqui. Elias, eu vou ter que esperar 1 ano, eu vou ter que esperar 5 anos para criar minha fonte de renda? Não, fica calmo. Estou falando ali de grandes empresas que fizeram investimentos milionários. Você viu que o Rafael, em menos de um mês, pegou alguns centavos e transformou em mais de $300. Para aqui para o Brasil são mais de R$1.500, em menos de um mês. Então, o que a gente está vendo aqui no slide são investimentos estratégicos para grandes empresas, tá? Potencial de retorno até de 10 vezes a 100 vezes. Em algumas rodadas de investimento, especialmente em startups de blockchain, investidores esperam retornos que possam ser de 10 vezes ou de 100 vezes o valor do investimento. Então, essas empresas, elas investiram para ganhar 100 vezes mais. O que eu estou te mostrando? Que é um investimento real, é um mercado real, que gera retornos. E daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você pode criar sua fonte de renda no mercado de criptomoedas, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar, e de forma segura, para você ter retornos rápidos, tá certo? Isso daqui é a curva de projeção do mercado de criptomoedas em comparação a outros mercados. É uma projeção de crescimento. Então, aqui tem o mercado de criptomoedas, o mercado de ações, o mercado de imóveis, o mercado imobiliário e o ouro. E essa linha amarela que você está vendo aí no topo do gráfico é a projeção de crescimento do mercado de criptomoeda para os próximos anos, até uma estimativa aí de 2030. O crescimento do mercado de criptomoeda nos próximos anos será absurdo. Elias, mas eu tenho que esperar próximos anos ainda. Se vai acontecer? Não, já está acontecendo. Essa estimativa é de 2023 a 2030. E olha esse dado aqui mais recente. E isso aqui já aconteceu. Melhores mercados de investimento no primeiro semestre de 2024. Mercado de criptomoedas vencendo disparadamente. Aí depois vem o mercado de imóveis, o mercado imobiliário, né? Ações e tecnologia, metais preciosos e renda fixa. Então, o que eu estou te mostrando é uma realidade de um mercado que está em ascensão, em crescimento exponencial. E aí talvez você pergunta, Elias, mas será que esse investimento é para mim? Será que serve para mim? E o investimento no mercado de criptomoedas, ele serve para qualquer pessoa que tenha conexão com a internet e um celular para acessar a internet. É mais ou menos assim para você entender. Vamos supor que você seja um professor de inglês, professor de matemática, de português, de espanhol, de ciências, de física. Seja lá qual for a sua formação acadêmica, você não vai largar a sua profissão para investir em criptomoedas. Não, você tem a sua fonte de renda com a sua formação acadêmica. Então, o que você vai fazer? Você vai criar outra fonte de renda. Você não vai precisar trabalhar mais para ter outra fonte de renda. Um exemplo, você que é professor, você recebe um salário. Se você quer ter outra fonte de renda, outro salário, você vai ter que ir dar aula em outra escola ou dar aulas particulares. Trabalhar mais para ter outra fonte de renda. Com o mercado de criptomoedas, você vai criar essa fonte de renda e o dinheiro vai trabalhar por você para te dar mais dinheiro. São investimentos estratégicos. Então, você que é um mecânico, você entende de automóvel, você sabe fazer a manutenção no motor, na parte elétrica, trocar o pneu, balancear, um monte de coisa complicada, você entende, é a sua profissão. Então, você não vai precisar ficar correndo atrás de mais clientes para que você tenha outra fonte de renda, ou você não vai precisar, você talvez trabalhe numa oficina, você não vai precisar
trabalhar mais horas na oficina para você ter outra fonte de renda. Se você tem a sua própria oficina, você não vai precisar ir atrás de mais clientes para ter outra fonte de renda. Você vai investir estrategicamente no mercado de criptomoedas. E você não vai abandonar a sua profissão para investir. Não precisa fazer isso, tá? Você que é um agente de trânsito, fica ali, ó, quando o pessoal está tendo algum desvio no trânsito, teve algum acidente, você ajuda a desviar o trânsito, enfim. Você é um funcionário público, você pode também investir em criptomoedas. Você já fez o concurso público, tem a sua carreira como funcionário público. O que você vai fazer? Estrategicamente, você vai criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas para quando você estiver lá no seu trabalho, você está ganhando dinheiro. Quando você estiver na praia, você está ganhando dinheiro. Quando você estiver dormindo, você está ganhando dinheiro. Isso é investir estrategicamente em criptomoeda. Você que atende, trabalha com atendimento ao cliente, trabalha em call center, e às vezes chega em casa estressado, cansado, às vezes você já está procurando até um outro lugar para trabalhar. Eu conheço uma pessoa que trabalha com call center, que faz tratamento com um psicólogo, porque é tanta coisa que ouve, as pessoas são estúpidas, xingam, enfim, enquanto o funcionário está ali tentando resolver o problema da pessoa. Você que é empreendedor, você que tem a sua loja, você que presta serviço, às vezes você é um advogado, você é um esteticista, um terapeuta, então você também pode estrategicamente investir em criptomoedas. Não precisa, então, a minha faculdade, eu gosto de fazer isso daqui, eu vou largar a minha faculdade, o que eu faço? Não! Você vai ter uma outra fonte de renda, que quando somar com a renda do que você faz, da sua profissão, do seu trabalho, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vai te dar condições de você fazer coisas que, às vezes, hoje você, como um estudante, você não consegue, ou como um funcionário público, você não consegue. Profissional de TI, você já entende um pouco mais de tecnologia, mas é uma outra área. Mas não tem problema. Continua como um profissional da sua área, da sua formação, como um programador, às vezes você é um programador, e você também vai aprender a investir estrategicamente no mercado de criptomoedas. Então, os investimentos no mercado de criptomoedas servem para qualquer pessoa que queira criar uma nova fonte de renda de maneira estratégica, segura e rápida. E mesmo que você tenha pouca grana para começar a investir. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou que você já tenha uma base de conhecimento. Porque o Rafael começou do absoluto zero, em menos de um mês, transformou alguns centavos em $300. Imagina você que já tem uma base sobre investimentos com criptomoedas, sobre o mercado de criptomoedas. Você vai acelerar muito mais rápido essa construção de uma nova fonte de renda. E aí, eu sei que muita gente está aí pensando o seguinte, mas por que tem muitos falhos? A maioria das pessoas que eu conheço, Elias, perderam dinheiro, caíram em golpe no mercado de criptomoedas. E a resposta para isso aqui é muito simples. As pessoas, elas querem resultados rápidos, que não tem nada de errado com isso, tá certo, é muito bom você ter resultado rápido. Só qual o problema? Elas querem um resultado rápido sem um plano, sem uma estratégia, sem um método. Aí elas querem fazer grandes investimentos sem entender sobre o mercado, sem saber para onde vai, acaba caindo em um golpe, perdendo dinheiro, acaba investindo errado. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter um plano, uma estratégia para investir. E é por isso que nessa aula eu vou te mostrar como que você pode criar sua fonte de renda no mercado de criptomoeda de maneira estratégica, com pouco dinheiro, mesmo que você tenha pouco tempo disponível para investir e de forma segura acima de tudo, tá, pessoal? E para você entender o erro que essas pessoas cometem, imagine se você decidiu viajar. E aí você entra no site e compra sua passagem. Só que você não sabe para onde você vai, você não sabe o horário da passagem, você não sabe o valor da hospedagem, você não sabe quanto vai custar a alimentação. Qual é a chance dessa viagem dar certo?
a chance é quase zero. Porque você comprou a passagem, gastou dinheiro, mas você não sabe de nada. E você olha um exemplo desse, você fala assim, pô, mas isso é um absurdo, pô. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. O problema é que as pessoas fazem isso nos investimentos, no mercado de criptomoedas. Elas não têm noção para onde elas vão. Elas não fazem ideia do que fazer. E elas pegam o dinheiro delas e investem. E por que você acha que eu estou te afirmando isso? Por que você pensa que eu estou te afirmando isso? Porque quando eu comecei, eu não tinha um plano, eu não tinha estratégia, eu não tinha muito dinheiro, eu só tinha muita vontade de dar certo. Quando eu comecei há anos atrás no mercado de criptomoedas. Por quê? Eu trabalhava com calçados, consegui montar 2 lojas de calçados, chegou uma hora que eu estava sufocado, eu não aguentava mais tanto trabalho para pouco dinheiro. A vida de empreendedor, de microempreendedor, para quem está começando ali, não é fácil. Imagina, eu já tinha 2 lojas de calçados e não era fácil. Imagina você que está começando hoje nos seus empreendimentos. Eu sei que é um grande desafio que você tem pela frente e que dê tudo certo para você. Eu, particularmente, eu já não me sentia bem fazendo aquilo. Estava me sufocando. Então, fui procurar uma saída. Lembrei de uma pessoa que eu tinha ajudado há anos atrás, eu considerava muito. Essa pessoa tinha me falado sobre criptomoeda algumas vezes e eu decidi com a Cris, como era uma pessoa que eu confiava, que eu acreditava, que eu considerava da família, né? Eu decidi com a Cris, que é a minha esposa, vender as 2 lojas e investir no mercado de criptomoedas. Pouco tempo depois, eu soube que eu tinha caído em um golpe, perdi tudo. Todo o dinheiro que eu juntei a vida inteira, eu perdi em um golpe. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei sem saber para onde ir. Um ano depois que eu tinha caído no golpe, eu soube que essa pessoa, quando ela me colocou na empresa, ela já não estava recebendo dinheiro da empresa. Para ela receber dinheiro, ela precisava colocar outras pessoas, porque era uma pirâmide financeira. Eu não tinha nem investido no mercado de criptomoedas, eu tinha investido numa pirâmide. Então, se você está assistindo essa aula e você já caiu em golpes, eu sei o que você passou. E você sabe o que eu passei. O quanto é difícil. Eu passei muito tempo me culpando essa pessoa, com vergonha de olhar para a Cris, porque eu tinha jogado nossa família na lama. Nessa época, eu dependia da minha sogra para me alimentar. Era a minha sogra que comprava comida para dentro de casa. Era o meu sogro que comprava comida aqui para casa. Eu dependia deles para me alimentar. Foi muito difícil. Durante um tempo eu fiquei, me culpando muito, muito mesmo. Só que teve um momento que eu parei para refletir e pensei o seguinte, cara, se eu continuar desse jeito, a situação não vai mudar. O dinheiro eu perdi, enfim, eu tomei decisões erradas e não adianta eu culpar ninguém, nem ficar me culpando, eu preciso de uma saída. E foi aí que eu fui buscar essa estratégia, aprender essa estratégia, entender como é que eu poderia criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas. Criei fonte de renda para mim, já ensinei centenas de pessoas e agora eu vou mostrar para você como essa estratégia funciona. Mas antes, para você ver que o que eu estou falando é real e é possível, eu quero que você preste atenção ao depoimento desses meus alunos de vários países, alunos aqui do Brasil, de Angola, de Moçambique. E se tratando de Angola e Moçambique, na África, existe muito mais dificuldades do que aqui no Brasil. Então, existe uma dificuldade extrema com internet, existe dificuldade com energia elétrica na África. E mesmo com todas as dificuldades na África, os alunos que colocaram a estratégia em prática conseguiram ganhar dinheiro em menos de um mês, de forma segura, retorno rápido, vendo o crescimento dos seus investimentos. Então, poxa,
Se lá em Angola, Moçambique, com todas as dificuldades que eles enfrentam, eles conseguiram, imagina você aqui no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos ou da onde você esteja assistindo essa aula. Eu quero que você preste atenção aí ao depoimento desses alunos para você entender que são pessoas comuns, pessoas normais, trabalhadores normais, não são grandes empresas, grandes empresários, não, são pessoas normais, professores, funcionários públicos, estudantes, pessoas exatamente iguais a mim e a você, que construíram uma fonte de renda no mercado de criptomoedas e que você também pode conseguir construir. Eu não tinha noção nenhuma de como funcionava o mercado e investimentos e até mesmo as próprias criptomoedas. Você que está tentando entrar nesse meio de trader e de investimentos, vale a pena com certeza. Eu comecei com uma renda de R$70 e agora já estou com 150 em menos de um mês, então é um resultado muito gratificante e bom que eu consegui graças ao Elias Eduardo. Bom, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, formei-me na Argélia e aqui estou a trabalhar também na área, né? Estou trabalhando na área de arquitetura, imobiliária e construção. Eu já ouvia falar do mercado financeiro, não é? Mas sempre distanciei-me, né? Achando que é tudo que vem da internet, muitas das vezes tem sido muita burla e tal. Só ouvi o nome criptomoedas, já deve ser mais uma dessas coisas do mercado financeiro e tal. Lembro-me, comecei a ver os vídeos do professor Elias, ele a falar do mundo de criptomoedas, fui ouvindo. Uma das coisas que me chamou a atenção foi, acho que um dos temas dizia como não cair em burlas. Depois que você aprendeu o método, quanto tempo demorou para você investir e ganhar dinheiro? Demorou alguns dias, alguns meses, algumas semanas, alguns anos? A partir do momento que eu fui seguindo o passo a passo, não é? Em poucos dias mesmo, em poucos dias já as minhas carteiras foram crescendo muito. Há um tempo atrás, apareceram alguns aplicativos que estavam a pagar realizando tarefas e depois você deposita um dinheiro para abrir o nível em que você quer estar. À medida que eles foram abrindo os pacotes, eu também fui pagando para ver se subisse mais de nível e pudesse render mais. Eu comecei a ouvir sobre criptomoedas aí mesmo, porque eles diziam que o USDT é uma criptomoeda, mas depois aquilo estragou mal e muita gente perdeu muito dinheiro. Depois eu vi um anúncio no Facebook, o anúncio do professor Elias. Eu disse, meu Deus, será que é mais uma outra pirâmide? Depois de você ter aprendido o método, quanto tempo demorou para você investir e ganhar dinheiro? Dias. Logo que eu aprendi, já comecei a ganhar. Eu já comecei a comprar outras criptomoedas, não introduzindo o meu dinheiro, mas o próprio dinheiro que eu ganho no mercado. Eu consigo comprar outras criptomoedas. Eu sou angolano, a prova verdadeira de que o método está comprovado. Eu conheci este mercado, primeiro por intermédio das pirâmides. Investi um capital ali, eu tive uma produtora, eu vendi o material para investir nas pirâmides. E eu também tive um carro e vendi também para investir nas pirâmides. Então, quando eu invisto com um capital muito elevado, passando uma semana e pouco, fecham com todo o capital. Infelizmente, perdi esse capital todo. Foi ali onde vi um vídeo do professor Elias. Depois que você aprendeu o método, quanto tempo demorou para você investir e ganhar dinheiro? Depois de ter aprendido, aquilo foi em pouco tempo, eu consegui lucrar alguma coisa. Eu comecei a investir, triplicou, quadruplicou, fui parando nos 50, nos 100, assim sucessivamente. Eu é que agradeço pelo professor ter existido. O professor me tirou do poço. Você vê pessoas comuns, alguns que caíram em golpe, perderam dinheiro e conseguiram criar essa fonte de renda no mercado de criptomoedas de forma segura, mesmo tendo pouco dinheiro para começar a investir, e tiveram retornos rápidos. E aí você pergunta, como é que funciona essa estratégia? Eu dividi essa estratégia em 3 passos. O Criptomoedas Sem Medo está dividido em 3 passos. Então, passo 1 é a base, passo 2 a análise, passo 3 o investimento. E agora eu vou explicar para você detalhadamente como funciona essa estratégia, certo? Então, na base, no passo 1, quais são as 2 coisas que precisam estar ao seu foco, a sua atenção? Entender quais são os tipos de moedas digitais que existem e se posicionar
no mercado de criptomoedas, tá? E aqui você vai compreender como é que funciona essa fase 1, beleza? Então, tipos de moedas digitais. Talvez você só ouviu falar de Bitcoin, talvez você nem nunca ouviu falar de nenhuma criptomoeda nem nada, mas você precisa entender que existem tipos diferentes de moeda digital. Uma moeda digital é um dinheiro da internet. Para você que está aqui do absoluto zero, dinheiro que você pode pagar por produtos, por serviços, você pode pagar hospedagem em hotel, tem loja de carro que recebe pagamento em criptomoedas, pagar passagem de avião, enfim, vários serviços e produtos você pode comprar pagando com criptomoedas, você também pode receber pagamentos com criptomoedas, tá certo? E nas moedas digitais existe classificações diferentes, que são muito importantes, tá? Então, ó, Bitcoin é a principal criptomoeda do mercado, a mais antiga, considerada por vários economistas como o ouro digital. Existem as altcoins também. O que é uma altcoin? O que são as altcoins? São as moedas digitais alternativas ao Bitcoin. Então, o Bitcoin é a primeira criptomoeda que foi criada. Todas as demais, depois do Bitcoin, são chamadas de altcoins, certo? E tanto o Bitcoin como as altcoins, elas estão em categorias, vamos dizer assim. Tanto o Bitcoin como as altcoins estão em categorias, fazem parte de uma das duas categorias que eu vou falar para você agora, de um dos dois tipos de moedas digitais que eu vou falar agora. Existe a criptomoeda e o token. Para você entender isso melhor, pense em uma árvore. Imagina uma árvore. Então, a árvore, vamos ser bem simples para você entender fácil. Vamos dividir a árvore em 3 partes. Vamos dividir a árvore em raiz. Toda árvore tem uma raiz. No tronco da árvore, né? E nos galhos que saem ali da árvore. Então, imagina que uma árvore tem raiz, tronco e galhos, tá certo? Quando eu estava falando dos investimentos das grandes empresas, eu estava falando sobre blockchain. E te falei que é a tecnologia que as criptomoedas funcionam. Beleza? Vamos supor que a blockchain é a raiz da árvore. Então, a primeira coisa, a blockchain é a raiz. O que seria a criptomoeda? O tronco da árvore. Está diretamente ligado à raiz. E o que seria o galho da árvore? O token. O que eu estou tentando te explicar em outras palavras? Toda criptomoeda, o que faz a diferença entre criptomoeda e token é que toda criptomoeda tem a sua própria blockchain. Elias, o que é blockchain? O que é blockchain, Elias? Quando você entra em alguma loja pequena para comprar alguma coisa, geralmente o lojista que está ali, eu até aqui, vou te dar um exemplo. Geralmente o lojista que está ali, ele tem um bloquinho de notas. Esse bloco de notas foi Cris que fez para mim, que às vezes eu quero anotar minhas paradas. E aí, ó, geralmente o lojista tem um bloquinho de notas. Aí você entrou para comprar um refrigerante, ele vai lá e anota que vendeu um refrigerante. Aí entra outra pessoa, compra um biscoito. Ele vai lá e anota que comprou um biscoito. É um livro onde ele vai registrando todas as negociações que é feita no comércio dele. A blockchain é esse livro digital. Qual é a grande diferença? Todas as transações que são registradas na blockchain não podem ser modificadas. Então isso é blockchain. E a criptomoeda, ela tem a sua blockchain. Toda criptomoeda tem a sua própria blockchain. O token não. O token ele é desenvolvido, criado a partir da blockchain de uma criptomoeda. Por isso que eu usei o exemplo da árvore. A árvore tem a raiz seria a blockchain. O tronco da árvore seria a criptomoeda e os galhozinhos da árvore seriam os tokens. Mas, Elias, o que isso importa? Qual a diferença vai fazer isso nos meus investimentos? Isso é importante porque se você está pensando em investir a médio e longo prazo, as criptomoedas são mais seguras do que os tokens.
Geralmente, os projetos de criptomoeda que tem a sua blockchain tem uma equipe mais robusta do que os do token, é mais seguro. Então, você entender os diferentes tipos de moedas digitais é importante. Tão importante porque, esse próximo exemplo agora é sensacional. O que é uma stablecoin? É uma moeda estável, uma moeda com valor fixo. É uma moeda digital que ela tem uma paridade com uma moeda fiduciária. Moeda fiduciária é a moeda do governo. É o dinheiro que a gente usa no dia a dia. Então, aqui no Brasil são reais, em Angola são os kwanzas, em Moçambique os meticais, nos Estados Unidos o dólar, na Europa, em grande parte da Europa o euro. É a moeda que a gente usa, o dinheiro que a gente usa ali no dia a dia, moeda fiduciária, tá? E as stablecoin, elas têm um valor fixo relacionado com uma moeda fiduciária. Tipo assim, se a pessoa quer investir em criptomoedas e ela pega, vamos, uma suposição do Brasil, tá? Ela pega os reais no Brasil e compra, investe em uma moeda estável que tenha o mesmo valor que o real, o investimento dela não vai mudar em nada, o dinheiro dela não vai crescer em nada. Se ela pega o dinheiro de papel que a gente usa aqui no Brasil e compra o real digital, ela vai continuar com o real. Não vai crescer o dinheiro dela em nada. Se ela pega o real e compra euro ou dólar, uma stablecoin com valor relacionado com o do euro e com o dólar, e isso serve para você em Angola, Moçambique, qualquer lugar do mundo, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se você está em Moçambique, você pega os meticais e investe numa stablecoin relacionada ao dólar ou euro, que tem um valor ali relacionado, você vai estar em vantagem com relação à moeda do seu país, aos meticais. Mas aquela moeda que você comprou, aquela moeda digital, se foi com relação ao dólar, vai continuar no valor de $1. Se for com relação ao ouro, vai continuar com o valor do ouro. Do euro, vai continuar com relação ao valor do euro. Então, esse é um investimento muito estratégico que você faz para você ter uma grana no digital para comprar criptomoedas. Quando o preço da criptomoeda fica mais barato, você já tem uma grana ali para você investir. Porque se você está pensando em médio e longo prazo, eu vou investir nessa criptomoeda, nessa moeda digital aqui, que ela o preço dela é do euro, não tem muito sentido. E por que não tem muito sentido? Te mostrei o Rafael que com alguns centavos, em menos de um mês, ele transformou aqueles centavos em $300, porque ele investiu em criptomoedas ou em tokens. Ele não investiu apenas em moedas estáveis, em stablecoin, tá certo? Então, por isso que é importante você entender. Aí você pensa, por que as pessoas erram? Por que as pessoas perdem dinheiro? Porque elas não têm um plano para investir, elas estão investindo uma loucura, elas não sabem nem disso aqui. Por isso que elas acabam perdendo. O que é CBDC ali? CBDC é o dinheiro, é a moeda digital do governo. Então, os governos de todo o mundo estão criando as suas próprias moedas digitais, que aqui no caso seria o real digital. Vai ter o Kwanza digital, vai ter o Metical digital. Eles podem até mudar o nome, como aqui no Brasil eles mudaram o nome para DRIX, se não me engano. Mas vai ser o mesmo valor do real de papel. Não vai mudar em nada. E aí vai ter muita gente que, não, agora eu tenho o real digital, é melhor. Não, é a mesma coisa. É do governo do mesmo jeito. Entendeu? Então, você primeiro precisa entender os tipos de moedas digitais. Depois você precisa se posicionar, porque existem várias formas de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. E você precisa escolher qual é a melhor para você, mediante o seu tempo, mediante o valor que você vai começar os seus investimentos, mediante o seu conhecimento sobre criptomoedas. Se você tem um conhecimento zero, então você vai escolher o caminho mais fácil, mais rápido. Se você tem um conhecimento mais avançado, você já tem uma base, dá para você escolher outros caminhos também. Então, como é que eu me posiciono, Elias? Como é que eu escolho esse caminho? Beleza. Primeiro, identificando
o perfil de investidor que você tem. Então, você é o tipo de investidor que aceita correr mais riscos para ter ganhos maiores, ou você é o tipo de investidor que você prefere menos riscos, mesmo que isso queira dizer que o ganho vai ser um pouco menor? Mas, Elias, existe risco em qualquer investimento do mundo, em qualquer mercado, existe risco. A ideia é você investir estrategicamente para criar sua fonte de renda com criptomoedas, diminuindo ao máximo o risco. Mas qualquer investimento existe risco, tá certo? Depois que você decide qual vai ser o perfil, qual o perfil de investidor que você tem, é você pensar no estilo de negociação. Então, as suas negociações, seu investimento vai ser de alguns minutos, de algumas horas, de alguns dias, semanas, meses? O que fica melhor no seu perfil de investidor? E aí você escolhe esse estilo de negociação. Depois você vai escolher qual a estratégia que você vai seguir. Se você vai seguir a estratégia de negociador, compra e venda de criptomoedas, ou se você vai seguir a estratégia de investidor, que compra pensando no médio e longo prazo. Eu te mostrei o exemplo das empresas ali, né, que investiram na tecnologia, pensando aí no resultado rápido, mas pensando daqui a 5, 10 anos, buscando aí mais de 100 vezes do valor investido. Ou você vai decidir também se você vai seguir as duas estratégias. Uma hora você vai ser um negociador de criptomoedas, mas outra hora você vai ser um investidor pensando mais para frente. Você também vai decidir, escolher qual é o tempo que vai levar o seu investimento. Então, seu investimento vai ser de alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, meses ou anos. Isso é se posicionar. E a partir do momento que você entende os diferentes tipos de moedas digitais e entende qual é o caminho que você quer seguir para sair do bolso vazio e ver dinheiro caindo na sua carteira de criptomoeda toda vez que você fizer suas negociações. E um detalhe, deixa eu explicar isso, que isso é importante, tá? Porque você pode pensar assim, pô, então quer dizer que eu vou ter que estar negociando toda hora? Não, não precisa. Não precisa mesmo. Existem estratégias para você que não tem tempo para fazer negociação. Você vai comprar, ver o dinheiro crescer e vender. Existe estratégia para isso, tá certo? Antes você bote aí na sua cabeça que você, enfim. Beleza. Então a gente já viu o passo 1, que é a base. O passo 2 agora é a análise. E existem dois tipos de análise. Para você criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas de forma segura, com retornos rápidos, tá? O primeiro tipo de análise é a análise do movimento do preço, sobe e desce do preço da criptomoeda. Tem como você saber se o preço vai subir ou descer e tomar atitude antes. Então, o que você precisa analisar na análise técnica? E muita gente acha, meu Deus, é gráfico, é negócio de gráfico. Pessoal, você já viu aí um monte de gente, pessoas comuns, que começaram do absoluto zero, sem conhecimento nenhum, e com menos de um mês já estavam ganhando dinheiro no mercado. Então, não é um bicho de 7 cabeças quando você tem um passo a passo. Quando estrategicamente você vai fazer os seus investimentos. Tá? E o que você precisa, o que você analisa? Primeiro, o tempo. Você já decidiu qual vai ser o tempo no passo 1. Quando você for analisar o preço da criptomoeda, está alinhado com o seu posicionamento. Vou fazer negociações rápidas de alguns minutos. Quando você vier analisar o preço, vai ser o gráfico de alguns minutos. Certo? E aí, nessa análise, o que você vai utilizar? Indicadores, que são ferramentas gratuitas que você utiliza para saber se o preço da criptomoeda vai subir e comprar antes de subir ou quando começar a subir. E você utiliza também para saber se o preço da criptomoeda vai cair e vender antes que o preço caia ou logo que começar a cair. Para que você utiliza essa análise? Para encontrar o melhor ponto de compra, o melhor preço para você comprar e o melhor ponto de venda, o melhor preço para você vender.
você vê que é estratégico isso, porque se você compra no melhor preço mais barato e você vende no melhor preço mais caro, é lógico que você vai ter lucro. Então as pessoas perdem com criptomoedas porque elas não usam um plano estratégico para investir. O outro tipo de análise é a análise fundamentalista, que é uma avaliação de alguns fatores, de alguns pontos, para você identificar o valor da criptomoeda. Por quê? O preço pode até subir e descer, mas o valor da criptomoeda não depende do sobe e desce do preço. O valor depende de outros fatores. Por exemplo, a equipe de desenvolvimento. Você vê, eu te mostrei no início dessa aula grandes empresas que investiram milhões de dólares em determinados projetos de criptomoeda. Você acha que não foi avaliada a equipe que está desenvolvendo aquele projeto? Claro que sim. Então, as pessoas que estão ali desenvolvendo esse projeto de criptomoedas, quem são? Qual é a experiência que elas já tiveram? Deixa eu ver qual é o histórico dessas pessoas. É um ponto de análise. Porque se são pessoas sérias, compromissadas com o projeto, com a criptomoeda, o valor que vai ser agregado ao longo do tempo vai ser muito grande, porque grandes empresas como Google, Disney, IBM, BMW vão enxergar esses projetos e vão derramar milhões de dólares em investimento, fazendo com que o projeto cresça mais ainda, traga mais investidores, e quem está investindo na criptomoeda daquele projeto está vendo o dinheiro crescer cada vez mais. Então, são investimentos estratégicos para que você crie fonte de renda no mercado de criptomoedas. Tá certo? Fechamos a fase 2, o passo 2, o segundo passo, vem o terceiro passo, que é o investimento. E aqui, qual tem que ser o foco? A criar a carteira de criptomoedas, criar a conta na corretora, o investimento semente e o método para você investir, e é o que eu vou te explicar exatamente agora, tá? Então, ó, o que é uma carteira de criptomoedas? Um aplicativo de computador, ou celular, tablet, ou pode ser também um dispositivo físico, igual a esse aqui, uma carteira de criptomoedas que serve para quê, Elias? Para você armazenar, receber e enviar as suas criptomoedas, e hoje em dia algumas carteiras você já está podendo até comprar e vender criptomoeda dentro da carteira. Então, no investimento em criptomoedas, não existe esse negócio de você transferir o seu dinheiro para a empresa, que a empresa vai investir. Isso é golpe, isso é pirâmide financeira. O dinheiro que você investe fica com você na sua carteira digital. Você compra a criptomoeda, mas Elias, se o dinheiro ficar comigo, por que precisa de conta na corretora? Porque a corretora é o local que você vai comprar a criptomoeda ou vender. A depender da carteira que você for usar, você já consegue comprar e vender de dentro da carteira mesmo. Olha que maravilha. Corretora é igual ao supermercado. Você vai no supermercado, faz as suas compras e leva para casa. Então, na corretora, você pode comprar Bitcoin, Ethereum, ou trocar Bitcoin por Ethereum, trocar por outra criptomoeda e transfere para a sua carteira as suas criptomoedas. Para isso serve a corretora. E aqui, no passo 3, você vai aprender a criar a sua carteira de criptomoeda, você vai aprender a criar a sua conta na corretora e a comprar a criptomoeda, transferir para a sua carteira, tá certo? E, principalmente, você vai aprender sobre o investimento semente, que é o valor que você vai investir. E, nesse momento, quando você chegar nesse momento, no Criptomoedas Sem Medo, você vai pensar na sua saúde financeira. Porque você não vai pegar todo o seu dinheiro para investir. Você não vai pegar todo o dinheiro que você tem guardado para investir. Não, além de não precisar, não é aconselhável, não é seguro você fazer isso. Você está começando nos seus investimentos. O que é mais fácil? A pessoa aprender a dirigir num carro normal a 20 km por hora ou aprender a dirigir dentro de um carro de Fórmula 1 a 400 km por hora? Todo mundo aprende devagar. Mesmo que depois você se torne um piloto de Fórmula 1, mas o início
é devagar. Então, o investimento semente é para manter a sua saúde financeira, o seu equilíbrio financeiro, diminuir o risco ao máximo. Por isso que eu não aconselho que o seu investimento semente seja mais que 10% do seu rendimento mensal. E dentro do Criptomoedas Sem Medo, você vai ver que eu ensino você a investir com R$10, $10. É com pouca grana mesmo. Para que você não comece trazendo um grande risco e tendo um grande prejuízo. Mas, Elias, será que investir com pouco dá dinheiro? Eu já te mostrei um monte de gente que fez isso, mas vou te dar mais uma razão lógica. A mesma estratégia que você vai utilizar no início com pouco, você vai utilizar mais para frente com muito. Você vai crescer os seus investimentos com essa estratégia. Então, não tem lógica você colocar o seu dinheiro em risco, sua segurança financeira em risco, a segurança dos seus filhos. Não faz sentido. Ah, mas eu quero ganhar rápido. Dá para ganhar rápido começando com pouco e é isso que eu aconselho, tá? Isso é importante. E depois, logicamente, vem um método que é baseado em uma análise cuidadosa, tanto técnica quanto fundamentalista, para identificar boas oportunidades seguras com alto potencial de valorização. E aí a gente tem aqui aulas passo a passo para você pegar tudo isso que eu te ensinei aqui e ir colocando em prática estrategicamente. Não é desordenadamente, é cada passo estratégico. Seguindo essa estratégia, é que todos esses alunos do Brasil, de Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, eu tenho aluno em mais de 5 países diferentes. Seguindo essa estratégia, eles conseguiram, mesmo sem conhecimento prévio nenhum, conseguiram começar no mercado e ganhar dinheiro. E para você que fala assim, Elias, mas eu não tenho tempo, eu digo que você é a pessoa que mais precisa do Criptomoeda Sem Medo. Porque se você fala para mim assim, eu não tenho tempo, você está dizendo, em outras palavras, que você não está vendo o crescimento dos seus filhos, que você não está compartilhando as melhores coisas com a sua família, que você não tem tempo nem para você. Agora pensa junto comigo. Se você não fizer nada de diferente, você acha que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai ter tempo? A tendência é ficar pior. Então, não espera as melhores coisas da sua vida passarem para você se arrepender e falar assim, poxa, antes eu tivesse começado lá atrás. Poxa, se eu tivesse aceitado, se eu tivesse tomado uma decisão. Agora meu filho está com 18 anos, meu filho casou e foi embora, viver a vida dele. E eu passei a vida inteira trabalhando. Elias, eu vou deixar de trabalhar? Não, mas começa a criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas para que te dê condição de você ter mais tempo. É isso que eu estou te falando. Elias, eu não tenho muito dinheiro. Aí é um ponto de reflexão também. Se você não tem muito dinheiro hoje e você não fizer nada de diferente, você acha que daqui a 1 ano você vai ter dinheiro? E eu não estou falando de fazer diferente, de você procurar mais trabalho. Porque aí você vai procurar mais trabalho, vai chegar uma hora que você não vai ter tempo. Eu estou te falando de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas. Isso é estratégico. Elias, mas eu tenho medo de perder dinheiro. Vou te falar uma coisa, você já está perdendo. Se você não está no mercado de criptomoedas, investindo de forma estratégica, criando fonte de renda no mercado cripto, você já está perdendo. Eu já te mostrei, primeiro semestre de 2024, mercado de criptomoedas disparado como o melhor mercado para investir. Projeção de 2023 até 2030, mercado de criptomoeda disparado em crescimento. Então, você que está observando tudo isso de fora, você já está perdendo dinheiro. E se você
entrar no mercado sem um plano estratégico, você vai perder mais dinheiro ainda. Então, você que se encontra em uma dessas situações, você precisa, necessita do criptomoedas sem medo. Mas, Elias, será que, mesmo que eu não tenho muito dinheiro, muita experiência, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho tempo, mesmo com medo, será que vai funcionar para mim? Os alunos que eu te mostrei e tantos outros não tinham tempo, não tinham muito dinheiro, não tinham experiência e a grande maioria estava morrendo de medo porque tinham caído em golpes. E hoje eu fico muito feliz, satisfeito em ver os alunos me agradecendo, feliz da vida, falando que conseguiram ganhar dinheiro, porque foram aprender como criar uma fonte de renda no mercado de criptomoedas de forma estratégica. E isso você pode fazer também. Mas, Elias, qual é o próximo passo, então? O próximo passo é você clicar no botão que está abaixo dessa aula. Se você está assistindo essa aula na página do Criptomoedas Sem Medo, então tem 2 botões aqui embaixo. Um deles está escrito assim, ó, quero fazer minha matrícula. Você pode fazer sua matrícula agora, hoje, no Criptomoedas Sem Medo. E começar hoje, agora. Acessar as aulas e começar a criar a sua fonte de renda no mercado de criptomoedas. Isso é um fato. E, ó, sério mesmo, pelo preço que você vai pagar para você se matricular no Criptomoedas Sem Medo, cara, que é tipo assim, ó, o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a aulas passo a passo, toda essa estratégia para você criar a sua fonte de renda. Você vai ter acesso a um bônus que eu separei uma lista de criptomoedas, eu analisei algumas criptomoedas, separei uma lista e disponibilizei essa lista, porque, tipo assim, você vai aprender, vai ter uma lista de criptomoedas que você vai também analisar e ver dessas criptomoedas qual é que faz sentido para eu começar os meus investimentos. Então eu já encurtei o caminho para você, eu já facilitei o caminho para você, mas não para por aí. São 3 bônus. A lista secreta com 10 criptomoedas, um aulão mentalidade do investidor para você preparar a sua mente para os seus investimentos e um treinamento para você organizar o seu tempo para você investir, para você cuidar da sua família, para você descansar. E isso fora toda essa estratégia passo a passo que você vai receber por um preço, cara. Se você olha para o valor do que você vai receber e o preço simbólico que está sendo cobrado, o que você vai fazer agora? Se você está assistindo a aula na página do Criptomoedas Sem Medo, aqui embaixo tem 2 botões. Um está escrito assim, ó, quero me matricular. Você clicando nesse botão, você vai lá para a página para fazer a sua matrícula, faz a sua matrícula, começa imediatamente, tá? Ah, Elias, eu tenho algumas dúvidas, eu preciso de tirar minhas dúvidas com suporte. Então tem um botão também, se você clicar, tá lá, falar com suporte, você vai ser direcionado para a minha equipe e a minha equipe vai lá te orientar, tirar as suas dúvidas. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, então na descrição do vídeo tem 2 links. Um link de matrícula tem escrito assim, ó, faça a sua matrícula agora. Você clicando, você vai lá para fazer a sua matrícula. O outro link tem tire suas dúvidas com suporte. Você clicando, você vai ser direcionado para o suporte, para a minha equipe de suporte, que eles vão esclarecer aí as suas dúvidas. Mas honestamente, pessoal, é um valor que não vai colocar a sua segurança financeira em risco. Vou responder algumas perguntas aqui, vou falar do suporte, aí eu vou falar sobre o que eu ia dizer agora, tá? Precisa de muito dinheiro para começar? Não. Ainda que você tenha muito dinheiro, você vai começar com pouco. É mais seguro, é rentável, é o mais aconselhável, tá? Quanto tempo eu preciso dedicar por semana? Nesse início, eu te aconselho que você acelere ao máximo. O curso Criptomoedas Sem Medo, ele é prático, objetivo, direto ao ponto. Mas você pode começar o mais rápido possível. Começa, acelera,
Porque aí em uma semana você já estudou o curso, já colocou em prática e já começou a criação da sua fonte de renda. Está começando, bota o pé no acelerador aí nos estudos, né? Adianta os estudos. Elias, mas eu não tenho tempo. Então separa nem que seja meia hora, 20 minutos por dia para assistir a aula e praticar. Você vai aprender como criar uma nova fonte de renda. Então vale a pena você dedicar um tempo para isso, né? Quando eu começo a ver os resultados? Isso depende da sua velocidade de estudar e colocar em prática o que você aprendeu. Você viu um monte de alunos que em menos de um mês começaram a ter resultados. Então, depende da sua estratégia, do seu posicionamento, da criptomoeda que você vai investir. Mas se você estudar e colocar em prática, você já tem exemplos aí de alunos que conseguiram em menos de um mês, tá? Como tem um suporte lá no curso, na hora que você estiver assistindo a aula, você pode tirar suas dúvidas. A gente também tem um e-mail exclusivo para alunos. Eu ensino e oriento como é que você acessa esses suportes, mas você vai ter orientação, você vai ter acompanhamento, ajuda, né? Se bem que o curso, ele é bem mão na massa, prático e simples de você entender. Por isso que o pessoal tem resultado tão rápido. Qual a garantia? E aqui eu vou entrar no que eu ia falar e acabei interrompendo. Cara, o preço, além de ser muito barato, você tem 7 dias de garantia. Então, você pode fazer a sua matrícula agora, assistir às aulas, e se você achar que as aulas não são para você, que o curso não é para você, você não precisa nem falar comigo nem com a minha equipe. Lá na plataforma mesmo, você solicita o seu reembolso, eles vão te devolver todo o seu dinheiro. Você tem 7 dias contando com o dia da matrícula para fazer isso. Então, o que eu quero que você entenda? Que o risco, na moral, é zero. Pô, para você que está aqui no Brasil, são R$49. Pô, sua situação, por mais difícil que esteja, R$49 não é um valor que vai lhe deixar no desespero. Para você que está em Angola, são 8.127 kwanzas. Não é um valor que, se você não tiver, vai ser impossível de você conseguir e vai te deixar no desespero. Se você está em Moçambique, são 590 meticais. Eu estou falando valores diferentes porque eu tenho um aluno de tudo que é canto do mundo. Então, às vezes, é um aluno de Moçambique, às vezes é um aluno de Angola, às vezes é alguém aqui do Brasil que está assistindo. Então, você já sabe qual é o valor ali relacionado ao seu país, tá? É um preço simbólico, na verdade, que você está pagando para você fazer a sua matrícula no Criptomoedas Sem Medo, tá certo? Quando eu começo o curso, Elias, imediatamente, após o pagamento, você já pode começar a estudar. Você pode começar a estudar agora, cara, sem perder tempo, começar a criar a sua fonte de renda no mercado de criptomoedas. Uma coisa eu posso afirmar para você: você entrando no mercado de criptomoedas ou não, existem empresas gigantescas que já investiram milhões de dólares no mercado, pensando aí em ganhar 100 vezes mais. Você entrando ou não, existem centenas de pessoas comuns que eu ajudei a entrar nesse mercado, que estão ganhando dinheiro e começaram a ganhar dinheiro com menos de um mês. A questão é, daqui a um tempo, quando você olhar para trás, você vai agradecer por ter aproveitado essa oportunidade ou você vai se lamentar por não ter tomado uma atitude. Eu espero que você tome a atitude, clica no botão agora, comece os seus estudos e conta comigo aí nessa jornada, porque eu tenho certeza que ela vai ser sensacional. Valeu, pessoal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Clica no botão e faz a sua matrícula. Tchau, tchau.